Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aqui é a Cris Moreira do canal Bom Papel e eu tô voltando, né? Gravei um vídeo ontem, tô gravando hoje porque na verdade eu tô preocupada com vocês, comigo, conosco, né? Nesse tempo. Ontem eu escutei uma frase que diz assim: estamos todos no mesmo barco, mas cada um enfrentando a tempestade, né? De acordo com a sua realidade. E nós devemos ser solidários, independentemente da realidade de cada um. Eu creio que nós temos que pensar no todo. Então eu fiquei assim imaginando como é que eu poderia contribuir, trazendo assim aspectos, né, em relação a essa questão de planejamento financeiro nesse tempo. Ou seja, como nos replanejar, na verdade, né? Em época de pandemia, em época de confinamento social, em que muitos deixaram de ter agendas que tinham, né, para suprir o seu orçamento mensal. Eu falo aí mais dos prestadores de serviço, autônomos, pessoas assim que, enfim, dependem daquilo que produzem para trazerem, né, o pão para casa, né, aquele valor com o qual contam para ter uma vida digna. Mas também, gente, eu vou fazer menção a uma medida provisória emitida pelo governo na semana passada, que diz que não só a jornada de trabalho tem de ser reduzida por força, né, do que está acontecendo, como proporcionalmente também os valores dos salários. E esses poderão ser reduzidos de 70%, 50% a 20%, né, 25%. Ou seja, é uma redução que pode ser grande, pode impactar realmente o orçamento familiar. E nós temos que fazer algumas ponderações nesse tempo. Por exemplo, nós sabemos que aqui na região sudeste, né, o gasto com moradias pode chegar a 40% do orçamento. E aí nós temos que lembrar que, por exemplo, quem ainda tem imóvel financiado pela a Caixa Econômica emitiu uma determinação de que pode haver a postergação do pagamento das prestações por até 2 meses. No caso, se você tem um imóvel locado, nada impede que você ligue para a imobiliária ou mesmo diretamente para o proprietário e peça, né, que haja um desconto nesse tempo pelo menos. Ou seja, você não está deixando de pagar o valor integral porque quer, mas em razão de uma contingência que afeta todas as pessoas. Então, na verdade, nós temos que pensar que essa questão de tentar negociar, tentar postergar o pagamento, ou tentar, no caso, até cancelar mesmo um serviço, tem que fazer parte da ordem do dia, dos nossos pensamentos, das nossas posturas. E aí, qual é o conselho? Pegue a tua planilha, eu imagino que a essa altura você já tem uma planilha. Analise meticulosamente cada item relativo às receitas e às despesas. E perceba o seguinte: talvez tenha havido já uma inversão, né, na lógica da receita. Talvez você não esteja fazendo, digamos assim, os mesmos gastos que fazia. Eu imagino, por exemplo, a questão do transporte. Reduziu bastante, que você não tem que estar saindo o tempo todo. Imagino quem tem a carro, o custo com combustível reduziu, mas talvez tenha aumentado o consumo de energia elétrica em casa. Então nós temos que fazer essa ponderação para saber de onde está entrando mais ou deixando de sair, aonde nós estamos gastando mais, e fazemos assim uma análise assim bem racional daquilo que nós podemos deixar de ter, né? Ou seja, se você paga alguma conta mensal de um bem que você utiliza pouco ou mesmo não utiliza, é hora de pensar em cancelamento. Se é o caso de você, por exemplo, ter dívida de cartão de crédito e nesse caso pensar que talvez você possa renegociar com o banco, preste bem atenção. Sim, você pode tentar negociar com o banco, inclusive o parcelamento né, enfim, do valor da fatura, sendo que há um detalhe que você tem que prestar atenção. Os bancos, eles estão agindo como sempre agiram, não estão cooperando com o cliente nesse momento. Então, cabe a você ficar atento às entrelinhas, não cair numa armadilha inicial que seja proposta. Por exemplo, na hora de renegociar a fatura, se você liga para o banco, a taxa média de renegociação é de 8%. Para quem tem um score bancário ok, ou seja, está em dia, é adimplente, você pode tentar brigar por uma taxa de 2 a 3% no máximo para renegociar a tua dívida.
Então, não aceite a primeira oferta do banco. Brigue por aquilo que você entende que seja justo, porque eles, né, segundo estudos aí recentes, eles já estão concedendo. Com relação também a outras renegociações nos bancos, né, de dívidas, preste atenção nos juros que os bancos estão cobrando. Os juros não têm visão paternalista de ajuda, não. Ao contrário, embora, e agora falando como jurista, como advogada, há uma regra no Código Civil que os credores têm que cooperar com os devedores na hora de se fazer um ajuste de pagamento. Mas a visão dos bancos, nesse momento, é uma visão temerária, né? Ou seja, eles estão justamente trabalhando com juros ainda altos, justamente para evitarem muitas perdas em relação a uma futura recessão, a uma futura, digamos assim, dificuldade, né, da sociedade em realizar os pagamentos, ainda que esses pagamentos tenham sido prometidos pela via da negociação, como é o caso agora que está acontecendo muito. Então, gente, olha só, é o momento de nós termos paz para justamente agirmos de maneira bem racional e buscarmos, na medida do possível, 3 situações. Postergar, ou seja, não pagar aquilo que, num primeiro momento, você pagaria por força, né? De sacrificar todo o orçamento para deixar aquela única dívida quitada. Então, se for o caso, claro que, abrindo parênteses, eu não estou aqui em momento nenhum incitando, né, ao calote de jeito nenhum. É o caso assim de nós agirmos com racionalidade. É melhor deixar para pagar depois e fazer uma negociação justa, ou seja, no ganha-ganha, ambas as partes ganham que seja justo, do que pagar de maneira assodada, né, irrefletida e deixar em descoberto, eventualmente até a tua parte, né, fundamental, prioritária, que é a alimentação. Então vamos agir com calma. Segundo aspecto, tentar negociar tudo que seja possível de negociação. E terceiro aspecto, né, dessa visão maior aí de limpeza, de saneamento da nossa folha de orçamento, tentar cancelar tudo aquilo que não seja prioritário, que não seja fundamental ao dia a dia. Ou seja, aquele bem que você não está usando ou usa muito pouco, tá? Então vamos pensar nisso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é com relação a pensar nesse tempo de uma maneira assim que possa criar em nós uma possibilidade de uma renda extra. Ou seja, se você tem alguma aptidão e você acha que é o caso de você poder dar aula em relação a essa aptidão, aula remotamente, online, é o caso de você começar já a fazer um planejamento sobre isso. Até porque, gente, eu vejo como uma tendência do futuro. Eu acho que nesse momento muitas habilidades estão sendo aprendidas, né? E colocadas em prática, né? Muita gente que não tinha o hábito de estar online, hoje já começa a ver digamos assim, nessa ferramenta até uma praticidade, né, daquilo que se possa fazer. E a outra coisa, os prestadores de serviço, desculpem, os vendedores de produtos, né, porque a prestação de serviço só diretamente, né, presencialmente. Agora, vendedores de produtos, por que não começar realmente a criar uma prática, né, de anúncio online e eventuais entregas, não é isso? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, ainda voltando na questão da negociação de valores, é com relação a prestadores de serviços. Ou seja, vamos imaginar que você faça terapia, você faça um prestador de serviço possa te atender remotamente também online. É hora de você tentar pedir também uma redução no valor, ainda que seja temporário, ou seja, enquanto está acontecendo isso, já que a pessoa também não está tendo, o profissional não está tendo gasto do ir e vir e tal, ou seja, é a hora de nós nos ajudarmos sim, porque não dá para ser intransigente, não dá para só querer ganhar ou mesmo só querer lucrar, negociar, enfim, se existem outras possibilidades, ou seja, redução mesmo de valores, né, com aquelas pessoas que tenham a possibilidade a liberdade, né, de tratarem dessa maneira, tá? Então, gente, é isso. Eu queria compartilhar dessas colocações com vocês. Ou seja, as 3 palavras-chave, né, para esse momento: postergar aquilo que seja, né,
que não dê para ser pago nesse momento por alguma contingência, por alguma situação de análise efetiva da planilha. Tentar negociar tudo ou renegociar e cancelar aquilo que não seja fundamental, certo? E com relação àqueles que terão a redução dos seus salários, em razão da redução também da jornada, lembrar que o governo está dando uma ajuda aí, mas certamente essa ajuda não compensará se a pessoa tiver já um salário mais alto, né? E aí, nesse caso, ela nem fará jus. Então, tem a questão do auxílio-desemprego. Então, são várias considerações, né, que nós temos que levar em conta e de maneira personalizada, porque cada um tem a sua própria realidade, na hora de nós pensarmos no que vamos fazer para não tornar a nossa vida um caos financeiro por conta de uma, digamos, uma análise refletida, uma análise assim muito emocional, sem se dar conta de que nós, na verdade, estamos tendo um tempo precioso para refletirmos não só as nossas finanças, mas para refletirmos a nossa vida como um todo. Então, eu creio que esse presente ele tem que ser aproveitado em todas as suas dimensões, em todos os seus ângulos, né? Para nos tornarmos pessoas melhores, certo? Pessoas mais abençoadas, pessoas mais, digamos assim, prósperas. Porque o lema do nosso canal é: a prosperidade ela começa dentro de nós, ela vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos postos em prática. Então é isso, gente. Um excelente dia para vocês e toda a prosperidade, né? Mesmo nesse tempo. Porque se nós tivermos paz, aquela paz que o Senhor nos promete, que excede a toda a circunstância humana, ou seja, tudo que está à nossa volta, ela excede, ela independe, ela é além, ela vai além, porque ela vem de dentro, ela vem da nossa fé, ela vem da nossa convicção de que em tudo nós devemos dar graça, né? E porque há uma razão maior e nós vamos sair melhores dessa crise, em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo. Deem um like e compartilhem com aquelas pessoas que vocês entendam que possam esse conteúdo possa aproveitar, certo? Bom dia para todos.